Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 13 de maio de 2019, com alegria que mais uma vez estamos reunidos em nosso Porto de Luz para darmos continuidade ao estudo da obra A Caminho da Luz. Vamos envolver a nossa irmã Carla para fazer a nossa prece de abertura. Mãe Santíssima, que teu manto nos envolva, nos ilumine, nos guarde, nos abra o entendimento, as lições de teu Filho, nesse planeta que ele planejou, que ele cuidou e que agora basta suas criaturas voltarem-se para ele. Como ovelhas perdidas, te pedimos luz para o caminho que nos guia até ele e que ele seja sempre o nosso guia. Que assim seja. Muito bem. Então vamos lá. Hoje é a Igreja de Roma, confere? Então vamos lá. Nós estamos estudando o capítulo que retrata a Igreja e a invasão dos bárbaros. Então nós vamos hoje estudar mais uma vez a Igreja. Lembra que nós estudamos a semana passada, nós fizemos um estudo sobre o momento que surgiu o catolicismo, né? Aquele período da transição, quem foi o primeiro imperador a se tornar cristão. E, na verdade, o primeiro imperador a se tornar cristão foi quem? Constantino. Mas quem foi o imperador que tornou o cristianismo religião? Quem lembra? Exatamente, Teodócio. Então vamos lá, a Igreja de Roma. A Igreja de Roma, que antes da criação oficial do papado, considerava-se a eleita de Jesus. Hoje a gente vê isso se repetindo. Igrejas se autodenominando o quê? Eleita de Jesus. E o lindo em Kardec, que ele faz uma pergunta em O Livro dos Espíritos, um questionamento, que ele diz assim, o fato de ter o conhecimento espírita, isso auxilia no momento da desencarnação? Aí os Espíritos respondem muito, mas uma vez mais eu te digo, o que importa verdadeiramente é a conduta moral. Então, em espiritismo, não há nenhum movimento que te diga o fato de você ser espírita garante o reino de Deus. Não. O espiritismo nos diz sempre que religião é rótulo. O que vale verdadeiramente é a nossa conduta moral. Porque eu posso ser espírita, eu posso fazer estudo espírita, mas não levar a sério o estudo espírita que eu faço. O que seria levar a sério? Eu me preparo, eu estudo e eu me esforço para viver. Então eu estou levando a sério o que eu estou aprendendo. Então, se eu faço parte de um estudo e não me esforço para me tornar um ser humano melhor, isso quer dizer que eu não levo a sério o que eu estou estudando e estou levando na chincha, de qualquer jeito. Considerava-se a eleita de Jesus ao arvorar-se em detentora das ordenações de Pedro. Pedro o apóstolo. Não perdia ensejo de firmar a sua injustificável primazia junto às suas congêneres, né? A mesma natureza, de Antioquia, de Alexandria e dos demais grandes centros da época. Herdando os costumes romanos e suas disposições multisseculares, procurou um acordo com as doutrinas consideradas pagãs pela posteridade, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando, olha aqui, textos. Então já houve aí adaptação de textos,
improvisando novidades injustificáveis e organizando. Finalmente, o catolicismo sobre os escombros da doutrina deturpada. Porque basta para quem conhece um pouquinho do cristianismo, na sua essência, aonde Jesus pregava? Nas praças, no morro, no lago. Qual era o ambiente preferido dele? Natureza. O lago do Tiberíades e o monte. Ele nem ia, ele não fazia as pregações dele à sinagoga. Qual era o público-alvo dele? Os humildes e os sofredores. Ele vestia algum tipo de paramentos diferente, roupas. Exigia algum real, algum dinheiro, alguma dracma, qualquer coisa perdida. Tinha um linguajar difícil de se compreender? Não. Então ele é o modelo e guia. E é nesses moldes que é o cristianismo. Então, até mesmo, vamos falar nós, o propósito do espiritismo é trazer o cristianismo de volta. E uma da essência do nosso Senhor Jesus é a simplicidade. A fala, tanto é que ele dava exemplos bem do cotidiano. Por quê? Porque ele queria ser entendido. Então ele falava daquilo que todos poderiam compreender e entender. E ele não ia nem para o templo, onde as mulheres não poderiam entrar, criança muito menos. Mas ali no lago do Tiberíades, todos. Continua ele. Os bispos de Roma, abusando do fácil entendimento com as autoridades políticas do Estado, impunham suas inovações arbitrárias, contrariando, olha aqui, os bispos de Roma, abusando do fácil entendimento com as autoridades políticas do Estado, impunham suas inovações arbitrárias. Impunha. Porque não é uma questão de vamos sentar e vamos discutir, é isso e pronto. Contrariando as sublimes finalidades do ensinamento daquele que preconizara a humildade e o amor, como os grandes caminhos da redenção. Olha só, impunha. Então, aqui o nosso querido Emmanuel vai retratando como surgiu o catolicismo e qual a forma que o catolicismo romano foi tomando. Você vê que era algo político, algumas vezes até pessoal, centralizado na cabeça de um, que tinha um relacionamento com os demais, a política do próprio Estado, e foi arrumando. Olha que responsabilidade, gente. E isso também, vou estar puxando sempre sardinha para o nosso lado, os espíritas. Nós estamos aqui reunidos. O espírita adora fazer as regras, que são, tem um nomezinho muito comum que se usa, são as diretrizes. Tudo é diretrizes. Essas diretrizes, elas terão que estar pautadas sobre a luz do cristianismo. Não é sobre a cabeça de A, B ou C. Se Jesus estivesse aqui decidindo isso, como é que seria feito? Eu nem consigo visualizar Jesus discutindo diretrizes. É assim que aparecem novos dogmas. O que é o dogma, gente? É algo indiscutível. E que para aquela época o dogma, além de ser indiscutível, você era punido se não seguisse os dogmas. Tinha que aceitar. Senão você seria excomungado. Então, por exemplo, o Kardec vai falar o dogma da reencarnação.
Aí o povo já se vincula ao dogma do catolicismo. O dogma da Idade Média era algo indiscutível e que você seria excomungado e até morto. Então, hoje, quando Kardec utilizou a palavra dogma da reencarnação, ele está querendo dizer que, para o espírita, a reencarnação é algo inconteste. Então, não deve existir espírita que não acredita na reencarnação. Então, não é espírita. É espiritualista, mas não espírita. Por isso ele usou o termo, é um dogma. Mas se o fato de você não acreditar, você nem vai ser excomungado e muito menos vai ser morto. Essa é a diferença. Mas que é algo inconteste para o espírita é a reencarnação, porque é a base de tudo. A base da justiça. Mas o que eles fizeram? É assim que aparecem novos dogmas, novas modalidades doutrinárias. O culto dos ídolos nas igrejas. As espetaculosas festas do culto externo. Copiados quase todos os costumes da Roma anticristã. Então, olha só para repetir, é assim que aparecem novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas. O culto dos ídolos nas igrejas. Porque lembra que Roma era o quê? Politeísta ou monoteísta? Politeísta. Cultuava os ídolos, os deuses? Sim, trouxe isso para dentro do catolicismo. Misturou um pouco com o romano e com o judaísmo. Colocou tudo no liquidificador, deu uma batida e aí surgiu. E foram adaptando, né? Está tão impregnado em todos nós, ao longo desses milênios, que às vezes nós temos muita dificuldade de nos libertarmos dos ídolos, do rito. A gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade de simplesmente fazer como Jesus, sentar à beira de um barco e orar. De olhar para alguém, passar a mão e curar. Sem precisar de um chilique. De uma respiração ofegante. Porque eu aprendi que tudo que é divino é simples. Tudo que é humano é complicado. Então, por isso é que nós vemos espíritas com muita dificuldade de se libertar desses comportamentos mesmo atávicos mesmo. Vamos entrar na destruição do império? Nós temos alguma pergunta ou alguém quer acrescentar algo falando a Igreja de Roma, nesse movimento, como surgiu, qual a posição que ela se colocou? Foi uma posição humilde? Não. Sabemos que teve um movimento o quê? Político. Como ele coloca aqui, ó, os bispos de Roma, abusando do fácil entendimento com as autoridades políticas do Estado, impunham suas inovações arbitrárias. Impunham. E a gente aceitou aquilo, e detalhe, impor, ainda dizer assim, foi Deus que mandou. Outra coisa que ele falou, adaptando textos. Então, os textos também sofreram modificações. Na conveniência, que é aquilo que a gente, as partes do Novo Testamento que tem um movimento complexo, você pode observar que os espíritos conduziram Kardec só para a parte moral. Como diz os próprios espíritos, essa está inalterável. Se alguém te bater numa face, oferece a outra, amai-vos uns aos outros, perdoa 70 vezes 7. Toda essa parte moral está inalterável. Mas as demais tem muita alteração. Nascimento, 3.000 crianças morreram, 2.000 e poucas crianças morreram assassinadas no nascimento de Jesus. Então tem coisas assim que você pode observar. Mesmo Humberto de Campos e o próprio Emmanuel,
ele não toca em assuntos que são polêmicos. Não toca. Quando vem a parte moral realmente, que é essa que importa. Vamos lá, destruição do império agora. Vamos ver como que ocorreu essa destruição. A fraqueza e a impenitência dos homens, a fraqueza e a impenitência do homem. E lembra que todo esse movimento romano, lembra disso, foi uma programação do mundo espiritual. Era uma programação do nosso Senhor Jesus, dos espíritos superiores. Qual era o propósito de Roma? Qual era o objetivo? Era que o planeta Terra pudéssemos ser uma só nação. Vamos ver. A fraqueza e a impenitência dos homens não lhes deixou compreender. A fraqueza, essa fraqueza aqui que ele fala, o que mais nos enfraquece é vaidade, orgulho, inveja. Impenitência é a ação de persistir no erro. Persistir no erro, exatamente. Então, a fraqueza e a persistência dos homens não lhes deixou compreender que o cristianismo fora chamado à tarefa do governo tão somente para educar o sentimento dos governantes, preparando-os para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra, então considerados bárbaros pela cultura do império. Eles não entenderam. Por que eles tinham que se misturar com os governantes? Exatamente. Era só para amolecer o coração deles. E aí eles fizeram o quê? Meter a mão no bolso. Meter a mão no bolso. Não obstante todos os esforços, porque lembra que Roma pregava o evangelho, pregava a boa notícia. Eles tinham o evangelho, a boa notícia, né? A notícia do imperador. E aonde Roma estava, os bárbaros não invadiam. E lembra que o movimento era até interessante, que eles respeitavam a cultura do povo. Eles realmente levavam a proteção do povo. Só que nessa acabaram o quê? Abusando. Quem conhece a história, a obra Paulo Estevam, vai ver o abuso dos soldados romanos em relação ao pai de Abigail, Ioredebe. E o próprio, que não só os soldados, mas o próprio Licínio Minúcio, que estava ali como um representante de César, dentro de Corinto, e a avalanche que aquele cidadão fez. Como ele tinha um poder, se ele gostasse da tua terra, ele ia lá e tomava. Preparando-os para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra, então considerados bárbaros pela cultura do próprio império. E lembra que nós já estudamos aqui os grupos que vieram de Capela, aonde esses grupos foram inseridos aonde? Lembra? No Egito, no mundo judeu, não, na Índia, que são os hindus, que aí são os arianos, mas lembra que eles começaram aonde? São os hindus europeus, depois que eles migraram para a Europa. Arianos e os hindus, as 4 raças chegaram aqui. Então, ou seja, nós estamos falando de um Império Romano. Há uma probabilidade muito grande de quê? Desses arianos ser exatamente quem? Capelinos. E lembra que o propósito era eles auxiliarem e educar os povos bárbaros. O que fizeram? Tentaram dominar, escravizar. Como fizeram com os nossos índios aqui no nosso país. Não obstante todos os esforços em contrário, olha. Não obstante todos os esforços em contrário, porque a espiritualidade trabalhando, amparando, incentivando, intuindo, me vem quem?
Não obstante todos os esforços em contrário dos mensageiros de Jesus, que é isso que nós temos que entender. Nosso Senhor Jesus, os mensageiros estão trabalhando no parlamento? Estão. Estão intuindo? Estão. Estão sendo ouvidos? Claro que não. Estão sendo ouvidos? Claro que não. Por quê? Porque os espíritos, eles respeitam livre-arbítrio. Não obstante todos os esforços em contrário dos mensageiros de Jesus, Bonifácio III nasceu em 540 e a sua morte foi em 607. Viveu pouquinho tempo, né? Foi papa, tá, gente? Vamos ver o que o Bonifácio III fez. Olha a ideia do irmão Bonifácio. Ele cria o papado em 607, contrapondo-se a todas as disposições de humildade que deveriam reger a vida da igreja. O que ele faz? As forças do mal, aliada à incúria e à vaidade dos homens, haviam obtido um triunfo relativo e transitório. E o papado, gente, é justamente o quê? O Papa, ele deveria ficar no cargo até a morte. E está falando aqui que o Bonifácio III disse que não podia nem, enquanto um Papa estivesse vivo, não podia falar em sucessão. Não e podia. Até 3 dias depois da morte dele também não podia falar como que seria. Ou seja, ele queria ficar um tempão. E acabou ficando só um pouquinho, né? 6 meses. Ele morre no mesmo ano que ele institui o papado. Porque, na verdade, é querer ficar eternamente no poder. Como se não existisse um administrador. Pois é, mas a gente vê isso repetido no centro espírita. A gente pega o presidente quer ficar eternamente como presidente. É o papado, é por isso que eu brinco, eu digo é o papado. Mas se nós lermos a obra Livro dos Médios, lá no finalzinho nós vamos encontrar as orientações das fundações da Sociedade Espírita. E lá Kardec diz que o presidente, na época chamava presidente, era outro nome, mas o diretor, aquele que coordena o trabalho, ele não deveria se reeleger. Agora, olha só que interessante aqui. Você vê que a obsessão é algo antigo, hein, gente? As forças do mal, aliadas à incúria e à vaidade dos homens, por quê? Lembra ainda há pouco nós estávamos estudando em Revista Espírita, julho de 1859, julho de 1859, em que a fala de Kardec diz assim: tem um dito popular, digas com quem tu andas e eu direi quem tu és. Aí ele diz, vamos fazer aqui uma adaptação, né? Uma paródia, vamos fazer uma adaptação. Diga-me o que tu pensas e eu te direi quem são tuas companhias espirituais. Então, em verdade, aqui, quando ele diz as forças do mal aliadas. Então, esse termo aliado é isso mesmo, que são aliados. Porque é um mal desencarnado com um mal encarnado. É isso que nós temos que entender. É o mal lá e o mal aqui. A incúria e a vaidade dos homens haviam obtido um triunfo relativo e transitório. Incúria é falta de cuidado, negligência, desmazelo. Muito bem. Os gênios do espaço, todavia, a claridade soberana da misericórdia do Senhor, reúnem-se no infinito, adotando providências novas concernente ao progresso dos homens. Olha, vamos ter que mudar a história. Roma caiu, muitas lágrimas rolaram, os romanos realmente não cumpriram a missão e nós vamos ter que mudar o rumo da história. Vamos dar uma paradinha aí, gente? Vamos orar, meus irmãos? Todo mundo bem? Divino Mestre Jesus, ao terminar
o nosso período de estudos. Nós agradecemos de todo o coração a oportunidade magnífica de estudar, nos reportando as dificuldades inerentes ao início, à implantação da tua santa doutrina. E nesse momento, mestre, nós refletimos a nossa atual situação. É para nós esta ocasião de muita responsabilidade. E te agradecemos, mestre, por nos colocar à disposição tanto conhecimento, tanta informação, que elas fiquem conosco, que nós consigamos assimilá-las em toda a profundidade que elas contêm. E pedimos, mestre, que nos mantenha nesta linha, nesta persistência de estudo, para que nós possamos continuar a crescer no caminho que tu desenhaste para cada um de nós. Fica conosco, nos conduz aos nossos lares em paz, e que assim seja, mestre querido.